Programa Condomínio Foco na Rádio CBN Maceió de volta para você. O Aço Bom Preço é o nosso patrocinador. Bom de Aço, Bom de Preço. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil, onde você aprende a se comunicar com autoconfiança e autoridade. Pois bem, estamos com Luana Calheiros, ela que é gerente comercial e de operações da Alpec Gás. E um papo maravilhoso, não é, Pedro Erlon, nosso expert em condomínios. Carlos, hoje a gente tá tendo aulas tudo sobre gás, tudo, né? Perfeito. GLP, gás natural, instalação, manutenção. E eu queria ouvir de Luana, né, algum caso curioso que ela possa nos relatar, que eu acho que deve ter aí uma dezena de casos, mas de algum erro cometido pelo condomínio, ou na sua manutenção, ou na contratação de uma empresa responsável pela manutenção, e que realmente, quando você se deparou com a situação, foi uma situação inusitada. Eu queria saber se você teria algum caso aqui para nos contar. Obviamente, sem CPF, sem CPF, identificações. Erros são diversos encontrados, instalações de gás natural com peças de GLP, isso afeta o consumo do condomínio. Como? Porque a pressão de entrega para consumo é 220 milímetros por coluna d'água no gás natural. Perfeito. Já no GLP existe uma variação de 280, podendo chegar até 380. Perfeito. Isso vai afetar o condomínio em termos de consumo. Sim. Além disso, a regularidade. Vamos supor, você é expert aí em seguro. Acontece um sinistro. Agora eu que vou fazer. Eu não sou repórter, mas eu estou falando fazer. Já entendi tudo. Onde ela quer chegar. Num caso, a gente para pensar. E se acontecer um sinistro? Essas peças irregulares, será que o seguro vai cobrir? Eu suponho que parcialmente. Vai haver uma peritagem, né? Aí é feito realmente, vem pessoas até de fora do estado fazer para ser imparciais, né? E imagina se o gás é natural e a peça não era adequada para aquele, né? Aquela propriedade, aquele caso. Ele pode negar o sinistro todo, não parcialmente. Até porque houve um agravamento do risco. Perfeito. Né? Então, eu entendo o que a Luana disse, realmente. Se deparar com uma situação dessa, como é que você chega para o síndico, né, e diz para ele que ele vai ter que ter um custo a mais? Sim. Ele entende bem essa situação ou ele acha que você está querendo emitir uma fatura maior, está querendo aumentar a despesa? Como é que é esse momento? Então, é um conflito muito grande, porque é desde a entrega do condomínio, foi entregue sem nenhuma fiscalização. Então, isso é algo que ainda as políticas públicas estão se organizando para, quando houver essa entrega desses condomínios, aí eu chamo a atenção do síndico em buscar inspeções de entrega de obra para constatar se de fato está de acordo com o memorial descritivo, e é uma forma dele assegurar e já também buscar a garantia dele construtiva, antes que isso já ultrapasse o limite de correções, que eles teriam que ter um custo, né? Então, eles têm como prevenir isso se eles passarem a atuarem de forma preventiva e buscando essa inspeção de entrega, que é muito importante. Perfeito. Teste de estanqueidade é obrigatório? Qual a frequência e implicações legais de seu descumprimento? Então, Carlos, o teste de estanqueidade polêmica. É uma polêmica. Então, aproveito o momento aqui para dizer, teste de estanqueidade é um requisito da inspeção de rede interna de gás canalizado, de acordo com a 15.923. Legal. Então, os síndicos conhecem como teste de estanqueidade, mas não se trata só disso. É necessário fazer inspeção em cada ponto de consumo, e a responsabilidade do síndico também está até esse ponto, que seria a unidade privativa. Além disso, também é visto toda a área comum é vista, né, e verificada a conformidade das instalações. Estando tudo ok, nesse condomínio obtendo 100% de conformidade, área comum e unidades privativas, eles poderão estender esse prazo de inspeção novamente para um período quinquenal, em vez de ser bienal, né? Ainda gera economia, regularidade e correções na parte de consumo. Pedro Erlon, a nossa convidada, além de entender, cita as leis. Né? As normas, as leis técnicas, de né? cabeça, tranquilo. De cabeça. Ela não está consultando nada aqui, viu? Para quem não está nos vendo, né,
no caso na televisão, está apenas nos assistindo, já que é Rádio CBN, fique sabendo disso. Que bom ter uma convidada de alto nível. Altíssimo nível. E a polêmica aumentar um pouco mais, né? Sim. E durante esse teste, né? Estamos lá, 100 unidades autônomas, né? Uma unidade autônoma se recusa. Qual a penalidade para esse condômino que se recusa a autorizar essa inspeção? Então, Ele pode ser multado pelo... Sim. A lei, ela supre o condomínio de forma jurídica a ser cobrado dele a responsabilidade. Porém, a falta de obtenção da VCB, determinado caso que for crítico por conta da situação apresentada, o condomínio que receberá essa multa através do Corpo de Bombeiro, né? E daí ele ter um subsídio para poder cobrar da unidade, porque vai estar relatado que o risco pode ser aquela unidade causadora. Exemplo, existem prédios com gás canalizado, medição individual, mas o cara quer economizar. O que é que ele faz? Camufla um botijão, leva para dentro de casa e a gente encontra essas situações nas inspeções, somente nas inspeções. Então, notificada aquela unidade e evidenciado, porque o registro é fotografado de toda a inspeção, dá-se subsídio ao síndico a buscar reparação junto ao condômino. Você faz também, a sua empresa, ela também lauda, ela faz um laudo a respeito, para uma causa jurídica. O condomínio está ali, recebeu da construtora, ele quer saber se aqueles equipamentos que recebeu são adequados, dentro da norma. Também tem essa possibilidade, não só esperar a garantia acabar, mas fazer isso antes? Sim. A nossa empresa ela trabalha com a parte de perícia também judicial. A gente tem essa habilitação de atividade que pode ser aplicada de acordo com a necessidade de cada condomínio. E plano de manutenção preventiva, Luana? Me diga, em relação ao universo condominial maceoense, aqui em Alagoas, existe essa prática? É pouco praticada? É muito? Como é que está essa realidade nos nossos condomínios aqui? A mudança tem ocorrido, né, no nosso cenário condominial com a transição do síndico orgânico para o síndico profissional. E isso nos trouxe uma mudança no cenário em termos das obrigatoriedades, o conhecimento que eles estão trazendo dentro do seu currículo e da responsabilidade, novamente, do CPF, faz com que eles CPF em foco, Carlos. CPF em foco. Faz com que eles busquem, né, de forma periódica, entendendo que é necessário fazer essa prevenção. Então, hoje eu vejo que o cenário está em mudança, em processo de mudança e uma evolução grande e rápida, né? Por conta dessa evolução em termos de cobrança, das responsabilidades, essa evolução que a gente estava conversando aqui no início sobre a pandemia, que nos trouxe a possibilidade de conhecimento, e o conhecimento está trazendo a gente até esse momento, que é realmente mudança de cenário. Então, o síndico profissional, que é aquele síndico que participa de seminários, cursos, ele tem ajudado mais nesse sentido, a dar segurança, né, quando a gente fala do equipamento do gás. Então, o síndico profissional tem ajudado mais, o condômino hoje ele não ajuda tanto. Sim, o síndico profissional que faz o processo evoluir, né, de forma segura, atendendo todo o planejamento dentro de um plano de manutenção. Perfeito. Programa Condomínio em Foco aqui na Rádio CBN Maceió. A apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon, ele que é expert em condomínio, hoje com Luana Calheiros, a nossa convidada especial. Mano, os moradores devem receber orientações periódicas sobre segurança no uso do gás, como é que tem acontecido isso, quem deve fornecer essas informações, a Alpex tem trabalhado nesse sentido, tem tido oportunidade. Enfim, estamos trabalhando aqui com comunicação e informação para moradores, né? Isso, evidentemente, é uma comunicação preventiva. Como é que tem funcionado isso? No nosso processo, Carlos, de inspeção, a gente trata de forma bem pontual cada necessidade e apresentando pareceres de fábrica. Eu acho que é uma coisa mais simples hoje para se detectar se você está regular ou não, o próprio manual do equipamento dos seus fabricantes. Lá tem determinando o tipo de mangueira, o tipo de válvula, né? Se o teu cabo é elétrico, a gente falou há pouco também da parte elétrica, mas o gás também envolve elétrica, porque os equipamentos são interligados a uma rede elétrica. Se ele está passando por trás do equipamento, existe um risco de curto elétrico. Se as tomadas estão dentro dos nichos de gás, pontos confinados. Então, o manual supre bem, o manual do fabricante do fogão supre bem esse conhecimento, tá?
E, sem falar, o teste simples de suspeita de vazamento de gás. O teste da espuma é válido, funciona desde a época do meu pai, da minha avó. Colocou lá o sabãozinho, espumou, é vazamento de gás. Espumou tá errado, né? Tá vazando. Então, vamos chamar o PEX Gás nesse caso. Boa. O sistema de medição individual, né, que a gente já tem da água, a gente já tem sistema de medição individual de vários outros serviços, mas do gás não é tão comum, né? Seria fácil, meu condomínio já tem 15 anos, fazer essa conversão é possível? Possível é, né? Agora é fácil. Vai mexer um pouquinho com o bolso do condomínio, que eu já considero uma empresa. Eu tenho uma mania de dizer assim: condomínio, para mim, é empresa falida, arrecada para pagar. Já arrecada devendo. Já arrecada devendo. Já entra e já sai. Então, assim, essa mobilização, eu não acho, eu não aconselho, não dou esse aconselhamento. Para o nosso negócio seria legal, mas em termos monetários. Mas olhando. É um custo proibitivo. Não é proibitivo, é porque você paga hoje, vamos supor, você está pagando num coletivo R$50. No gás individual, usando ou não utilizando, você vai pagar uma média de R$100 de consumo. Então, aonde está a vantagem nisso? Então, a gente aconselha, visto as questões de viabilidade, e orienta o condomínio a continuar no mesmo consumo. A empresa séria faz assim, né? Assim, responsabilidade social, que é o caso da Alpex Gás, em que, portanto, recomenda que não seja individualizado, porque o custo pode até dobrar. E funciona muito bem em conjunto, né? Muito bom o esclarecimento, Luana, e parabéns pela atitude, né? Que a gente sabe, quem lhe conhece, sabe que é assim mesmo. A empresa tem responsabilidade social, no é o caso da Alpex Gás. Né? E sem falar que o consumo individual e o coletivo, quanto maior o consumo no coletivo, menor é a sua tarifa. Perfeito. Então, você é um efeito cascata, então você vai pagar mais barato. Perfeito. Entendeu? Então, é uma vantagem manter-se como foi entregue, homologada à rede. Perfeito, que é o que normalmente acontece, né, Luana? Sim. Perfeito. Tem muito, Luana, eu vejo muitos síndicos reclamando, né, de pessoas que utilizam o gás de condomínio para cozinhar. Para fora mesmo, como fonte de renda, fazer bolo, fazer encomenda. Ela está rindo porque eu acho que todo dia... Deve conhecer 1 ou 2 casos assim na vida. Eu acho que todo dia um síndico ou 10 síndicos ligam para a Luana. Tem como detectar isso, Luana? Ou não? A inspeção é facilitadora nisso. Ajuda, né? Sim, porque a gente tem um acesso. Embora, sabendo que haverá uma inspeção, vão esconder o forno industrial, o fogão industrial, mas é um caso que acontece muito, é recorrente, várias unidades. A pandemia levou também aumentar esse número, onde as pessoas perderam emprego, passaram a empreender mais em casa. Então, assim, isso realmente tem afetado os condomínios e há uma orientação nesses casos, uma vez ele detectado e constatado que de fato está ocorrendo, é que se utilizem do regimento, que não pode ser comercializado, e se, num consenso de uma assembleia, para não haver também, eu penso muito nessa parte social. O teu condomínio está desempregado, ele precisa... Imagina, né? Então, assim, a possibilidade de entrar dentro das regras é gerando um medidor interno para controle de consumo e ele pagar o equivalente, que é justo. Né? Porque senão ele estaria consumindo mais que os outros e pagando a mesma importância. Fale, Carlos. Porque deve haver uma obrigação legal aí para notificar quando é que vai haver inspeção, né, manutenção, teste na rede. Sim, a gente sempre avisa com 10 dias de antecedência, então ele está informado que haverá. Por isso pode esconder o forno industrial. O forno industrial, aquele botijão que estava escondido. Porque o síndico ele pensa logo o quê? Está tendo vazamento, porque ele pagava aqui 10 mil de gás, agora está 15 mil. Aí chama, a Alpex Gás vai lá, vê que não tem vazamento, então tem aquela suspeita, né? E existe mesmo isso. Não tem como provar muito, né, Carlos? Como é que vai dizer? Você está fazendo bolo. Não tem Agora, como. mais uma vez, a Alpex Gás, né, com essa visão social, né? Pode ser pior. O cara, de repente, deixa de vender uns bolos e acaba fazendo com que o condomínio, então, sinta o prejuízo dele não poder pagar
a taxa condominial, né, também. Então, É uma situação muito crítica, né? Tem que estar envolvido o jurídico, ver o regimento do condomínio e levar esse caso para uma assembleia. Agora, isso pode também abrir, eu entendo lá do síndico, porque isso abre precedentes, né? E esse precedente pode realmente afetar quanto condomínio, porque a responsabilidade de pagá-la é o condomínio. perfeito. Que haja uma solução, né, onde dizer que essa pessoa, de repente, possa pagar uma taxa a mais, algo mais, e tecnicamente tem condições de discutir em assembleia, né? né? Sim. Né? Discutir em assembleia de forma tranquila, transparente, né? Né? Perfeito. A Assembleia nunca é tranquila. Tranquila, né, Luana? Tranquila não. Eu repito a história do capitão dos bombeiros que veio aqui e disse, olha, essa questão de condomínio é o seguinte, é muito mais fácil apagar incêndio. É verdade. Porque eu convidei, eu digo, olha, vamos virar síndico você que tem, né? Não, deixar apagando incêndio que é mais fácil. E, Luana, existe realmente uma relação de economia entre gás natural e gás GLP? E se há, qual é mais ou menos esse percentual? É relativo de condomínio, vai depender muito da quantidade e como está destinado aquele condomínio. Mas vamos focar num condomínio com, vamos supor aí, 32 unidades consumidoras de gás, está saindo do GLP para o gás natural. A evidência dita inicialmente é um fato de 20% de economia. A gente fez recentemente uma transição de um condomínio em Maceió para gás natural e realmente houve uma economia de 20%. Perfeito. E hoje ele está economizando por ano de quase R$20 mil. O condomínio, ele chegou para a OPEX Gás para fazer essa transição. E esse custo, como foi que o condomínio custeou? A gente buscou o condomínio, de fato, por enxergar que ele estava... As instalações, a maioria das instalações de P190, né, aqueles a granel, são irregulares. Né? Aqui na nossa capital, isso eu vou estimar em termos de 80% das instalações são irregulares. Onde estão armazenados e a forma que é abastecido. Isso possibilita um diagnóstico e, com esse diagnóstico, o síndico a buscar o gás natural. E a suspender o seu contrato com as concessionárias de GLP, que acaba refenizando a um contrato estendido. E é um contrato aberto, que não tem regulamentação, é uma condição comercial que muda muito, diferente do gás natural, que é regulamentado. Sim. E se há irregularidade técnica, é porque é mais fácil ainda juridicamente de sair dessa condição de refém, né, Luana? Sim, sim. E o gás natural, você consegue controlar o consumo, você consegue você tem um uso continuado, é seguro, né? Não tem que estar... O gás acabou. Né? O gás acabou, é terrível. Acabou. Mas esse custo, é o condomínio que ele arca com esse custo? É um custo muito alto? Eu queria enfatizar isso, porque deve ter muito síndico aqui querendo, rapaz, eu quero fazer aqui. Tem alguém que já financia isso, Sicredi, Sicobi, já existe algo nesse sentido? Sim, mas assim, o custo é pelo condomínio, hoje não é tão... O investimento não é tão alto, em razão das mudanças de tecnologias de implantação do sistema, que antes era cobre, hoje é multicamadas. Multicamadas realmente impactou, mudou a construção. Qual a diferença? O cobre, o multicamadas é um polímero reticulado, né? Tem uma vida útil aí de 50 anos. E hoje a diferença, vamos colocar em preço, né? É aço bom preço, mas mas vamos lá. A questão a brincadeira à parte, mas a questão do cobre, da metragem, vamos colocar 100, 50. A tecnologia evoluiu. De 100 para 50. E os materiais também, e o custo diminuiu. Sim, bastante. Hoje a gente tem, com essa mudança de rede, a gente deu celeridade produtiva, deu a oportunidade também da senhora da barraquinha ali da praia a ter o gás natural. Legal. Né? Poder investir nessa rede. Então, é algo que é alcançável, sem ser tão dispendioso, e sem falar que o gás natural é um gás mais seguro, equiparado ao gás GLP. A gente instala as duas redes, tá, gente? Eu estou puxando o saco do gás natural, não. Mas é porque, realmente, a gente aconselha o gás natural hoje em termos de segurança para quem e continuidade. tiver a possibilidade, né? Verdade. A parte alta da cidade, ela tem muito a possibilidade de conversão, ou ainda tem pouca rede? Vamos falar da parte alta. Sim. A parte alta está abastecida, então... a gente não vê hoje uma dificuldade, realmente é uma questão de levar o conhecimento, as pessoas entenderem os números, ver o que é viável, né, para poder realmente buscar essa inovação em termos de consumo. Falamos aqui em tubulações multicamadas, né?
De forma geral, as inovações tecnológicas estão disponíveis atualmente para melhorar o uso do gás em condomínio. Assim, o que é que você podia, as vantagens dessas inovações? Falar um pouco disso, eu queria que fosse ainda mais, né, pontual e se houvesse algo a mais a ser dito sobre inovação tecnológica, a tecnologia que temos e que está chegando para os condomínios, o custo-benefício disso, na sua opinião, Luana? Hoje a gente tem, tratando-se da manutenção, a parte de sistema de regulagem, que é o calcanhar de Aquiles em termos da reparação, da adequação posterior à inspeção, por exemplo. Perfeito. Hoje a gente tem modelos que são recalibração, ou seja, você não tem que estar mais substituindo a cada 5 anos. Que então, maravilha. isso é uma vantagem para o condomínio, Sim. que eu falei lá atrás, Sim. arrecada para poder pagar. Sim. Então, ele acaba tratando a sua não conformidade, coloca-se uma peça de recalibração e a cada 5 anos não precisa mais trocar. Perfeito. Então, é uma tecnologia que a maioria desconhece, mas que a gente tem no mercado para poder aplicar. Né? Esse é um ponto. Mangueiras. Só um instante, atenção, condomínios, né? Procure as novas tecnologias, o custo-benefício vale a pena. Programa Condomínio em Foco, utilidade pública, Pedro Erlon. Porque quando for fazer a reposição desses itens, já fazer a reposição por itens mais modernos, né? Olha como ela falou. Durabilidade maior, custo menor. Perfeito, perfeito. Não. Luana, continuando, perdão. E a gente também tem possibilidades internas nas unidades privativas que ninguém tem dinheiro hoje, né? Quando vai apertar o bolso, notificou. Taxa extra. Fica, né, querendo, rapaz, essa Isso é empresa palavrão, está fazendo eu palavrão. gastar. Mas, assim, existem mangueiras hoje para condôminos, que são mangueiras 100% metálica, núcleo metálico. Isso é um material de uso por tempo indeterminado. Então, aderir esses materiais para quem não quer ficar custeando num prazo quinquenal é a melhor opção. E deixa o condomínio mais seguro. Você vai saber que daqui a 5 anos você só vai fazer a inspeção da rede de gás. Não tem nada a ser substituído. Olha que maravilha, Pedro. Aço Bom Preço já está nessa linha também? Não, ainda não temos. Mas fica o alerta, né? É importantíssimo a gente falar, quem entende. Condomínio, o segmento condominial tem isso. Você conversa com um especialista que só atua em condomínio, não que você só atue em condomínio, mas você entende toda essa realidade. É diferente de um mesmo profissional da mesma área que não atua com condomínio, né? A realidade hoje, o condomínio de Luana conhece toda, né? Sabe que tem a dificuldade financeira, sabe que tem a dificuldade de fazer uma manutenção preventiva, que a manutenção ocorre somente, infelizmente, de forma corretiva, né? E esse plano de manutenção, tem algum bom exemplo, algum condomínio aqui em Maceió, algum síndico que faça, que tenha lá, né, instalações de gás, manutenção preventiva, alguma coisa do tipo? Desconheço, Pedro. Desconhece, Infelizmente, eu desconheço. Eu vejo a prática da inspeção predial. Mas o plano de manutenção sendo aplicado, eu desconheço. Inspeção no recebimento. Sim. Na entrega do empreendimento. Sim. Só, né, Pedro? Programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Quando o programa é bom, né, Pedro? Chega logo ao fim. Estamos chegando ao final do nosso programa. Luana Calheiros, ela que é gerente comercial e de operações da Alpex Gás. E gostaríamos de suas considerações finais, né? Você tinha aí em torno de 1 minuto a 2 minutos para suas considerações finais. Luana. Condomínio em Foco, né? Então, o tema já diz, o programa já diz. Atenção, síndicos, aos planos de manutenções, atender a Lei Municipal 6145, trazendo mais uma vez, voltando lá ao CPF, responsabilidade. Então, cuidado com a tua responsabilidade, com o teu patrimônio. Em primeiro lugar, prevenção. Como a gente já havia dito, o custo do cuidado é menor que o custo do reparo, né? Estar seguro, garantir que vocês... Porque eles investem em seguro predial. Que faz sentido eu investir em seguro predial se eu não estou regular? Então, busca regularidade para você ter um atendimento também da sua cobertura do seguro predial, atenda suas obrigações, garantindo a segurança do coletivo, né? E estar sempre buscando estudar, evoluir com relação às nossas leis municipais, estaduais, das obrigações que devem ser cumpridas, que, como a gente também estava comentando, né? Você hoje não tem mais tempo para dizer eu não desconheço. A gente tem um computador de bolso, gente. Esquece o TikTok. Vamos lá pesquisar sobre inspeção predial, sobre lei municipal. E estamos aqui para suprir
e tirar dúvidas. Então, podem nos consultar, a gente não cobra para dar conhecimento, né? Nos busquem, a gente está aqui para dar orientação. Gás, como é que está lá no Instagram? Alpex Gás, _AL. _AL, né? Alagoas. Ou perfeito. através do 3436-3771. Repita. 3436-3771. Luana Calheiros, gratidão pela sua presença, né? Eu que Riquíssima, agradeço. maravilhosa, muito bom revê-la. O meu amigo querido, companheiro de bancada, apresentador, ele que é síndico profissional, gestor de seguros prediais e expert em condomínio, nosso apresentador Pedro Erlon, suas considerações finais. Tivemos aqui uma palestra com Luana Calheiros e eu queria deixar uma mensagem, né, que, falando de segurança, né, que a segurança começa com informação, planejamento e responsabilidade compartilhada. Então é nossa responsabilidade compartilhar e dizer que, eu acho que ficou aqui bem claro que acabou aquele tempo de eu não sabia. Então fica a mensagem, toque o coração dos gestores e Condomínio em Foco na CBN todas as terças, às 15 horas, meu amigo Carlos Conce. Amigo Pedro Erlon, que bom estarmos dividindo a bancada. Luana, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Muito Diretor obrigada. técnico Marcos Vasconcelos, gratidão. A você que está nos assistindo até agora, nos dando a honra da sua audiência, muito obrigado. E até a próxima terça-feira, às 3 da tarde, com mais um programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Oferecimento, Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Até lá.